Queridos, nós precisamos entender um pouco melhor o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 25. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Na carta aos Hebreus, tem uma frase que muita gente ignora. Está dizendo aqui que ninguém deve se afastar da igreja, como é costume de alguns. E o texto é claro em dizer, ainda mais quando se aproxima o dia, que é o dia da volta de Jesus. Meus irmãos, uma das coisas que a Bíblia fala que aconteceria perto da volta de Jesus é a multiplicação da ciência. Ontem, uma pessoa estava me falando que agora, através de uma empresa do Elon Musk, você vai conseguir pedir um pouco de sol em algum lugar do mundo. O satélite vira o espelho, reflete o sol em direção ao lugar que você quer. Irmão, onde é que a gente vai parar? Tem noção do que é isso? Não quer sol aí? Vamos. Alô? Manda sol aqui, por favor. Só um minutinho. Olha o satélite. O sol. A multiplicação da ciência, a inteligência artificial está caminhando para patamares que daqui a pouco alguém vai ser operado sem médico. Eu não sei se você já usou alguma ferramenta de inteligência artificial, mas ele está melhor que você. É uma coisa louca, e a Bíblia diz que quando isso acontecesse, Jesus voltaria. É impressionante como tem gente se afastando da igreja sem entender que a gente precisa estar na igreja e que isso é principalmente perto da volta de Jesus. Eu não sei se ele volta daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a um mês, ou se volta hoje à noite, eu não sei, mas temos que estar preparados. Mas e você? Por que você vem à igreja? Qual é o motivo? Tem gente que fala assim, igreja é para quem tem tempo. Eu não tenho tempo, sim ou não? Conhece alguém assim? Igreja é para quem é ignorante, conservador demais, fundamentalista. Tem gente que diz isso. Será que é verdade? Por que a gente vem à igreja? Com certeza, você não vem à igreja porque você quer ir num lugar de gente perfeita. Com certeza você não vem à igreja porque você quer encontrar um lugar onde todo mundo concorda com você. Com certeza não é isso. Então por que devemos vir à igreja? Porque todo mundo precisa de igreja. Eu quero ler com você o Salmo 84. Abra sua Bíblia no Salmo 84. E nós vamos ler a partir do verso 1. Salmo 84, versículo 1. Amém? Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar
perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. É interessante esse salmo, porque o salmista está falando da igreja, da casa de Deus. E quando ele vai falar da casa de Deus, ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz no versículo 1: como é agradável o lugar da tua habitação. Ele diz: como é bom estar na igreja, como é bom estar com os irmãos, como é bom ter comunhão com os irmãos, como é bom viver a atmosfera da fé, o ambiente da salvação. Que delícia, como é gostoso, como é prazeroso. Mas a igreja tem defeito, mas tem gente assim, tem gente assado, tem um que vota para cá, um que vota para lá, um que pensa assim, um que pensa assado. É verdade, mas ele não está olhando as diferenças, ele está olhando o que os une, e está dizendo: como é bom estar na igreja. E aí ele fala assim no versículo 2: mudou a página. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. A minha alma chega a ficar extasiada, eu fico quebrantado, eu fico emocionado, eu fico atingido, a minha alma fica em júbilo por estar na igreja do Senhor. E aí ele vai falar no versículo 4: como são felizes os que habitam em tua casa. Ele fala: cara, felicidade é ter uma igreja. Como são felizes os que têm uma igreja, os que têm uma liderança, os que têm um pastor, os que têm amigos espirituais, os que têm um ambiente de fé. Ele fica impressionado, ele fala com tanta paixão sobre esse ambiente de adoração, esse ambiente de fé, esse ambiente de busca de Deus, que ele vai então explicar por que disso. E a pergunta é: por que o salmista acredita que todos precisam de igreja? Seja rico, seja pobre, seja famoso, seja uma pessoa desconhecida, seja culto, seja inculto, por que todo mundo precisa de igreja? Primeiro, na igreja desfrutamos da graça que independe de méritos. Olha o que diz o versículo 3: até o pardal
achou um lar, e a andorinha um ninho para si. Quem é o pardal? É o pássaro mais desprezível. Quem é o pardal? É o pássaro que não tem nenhum valor comercial. Você nunca vai chegar num lugar e falar: olha, vendendo pardal. Você nunca viu um colecionador de pássaro lá, um criador de pássaro, falando: olha, eu tenho aqui o meu viveiro de pardais. O pardal é o passarinho mais comum, de menor valor, de valor nenhum. Mas o passarinho desvalorizado encontrou um espaço na casa de Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Que você pode ter sido violentado, você pode ter violentado, você pode ter mentido ou ter sido alvo de uma mentira, você pode ter sofrido um abandono ou pode ter abandonado, você pode ter sido drogado ou pode ter patrocinado a droga de alguém, você pode ter mentido, pode ter machucado, pode ter ferido, pode ter feito besteira contra os outros, ou pode ter sido muito ferido através da atitude de alguém. A igreja é teu lugar. A igreja é teu lugar. Você pode ter aprontado todas, você se sente indigno, porque você já fez besteira demais. Você olha para a sua vida e fala: eu acho que eu não tenho jeito. A Bíblia está falando assim: ei, pardal encontrou casa, vem você também. O pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para si. Eu tenho um ninho para você na casa do Eterno. É o que Jesus está falando. Você não é menor do que um pardal, então tem jeito para você nessa casa. Deus atinge aqueles que não são, aqueles que não têm valor, aqueles que nada possuem. Jesus disse que veio para os doentes, que veio para os pecadores, que veio para os adúlteros, os mentirosos, os vaidosos, os orgulhosos. Ele veio para todo mundo e está falando: ó, se quiser, eu recebo na minha casa. Ah, mas eu sou gay, mas eu não sou hétero, mas eu viciado nisso, naquilo, pornografia, não sei lá. Ei, vem para minha casa, aqui eu tenho espaço para você, aqui eu transformo a tua vida. Talvez você diga: mas eu não sou pardal não, eu sou um vencedor, eu sou bem sucedido, eu tenho uma carreira brilhante, eu avancei. Você só não pode esquecer de um detalhe: por mais que você seja ou tenha conseguido, basta um dia para mudar a sua história. Basta um dia para uma mentira sobre você acabar com a sua carreira. Basta um dia de você ter uma notícia que aconteceu alguma coisa com um filho para mudar a sua vida. Basta um dia, como ontem, que eu estava numa estrada, e o que me livra de um caminhão sair da via dele e me pegar na outra via e passar por cima do meu carro? Nós estamos todo dia a um dia da melhor história ou da pior história. E nós precisamos de quê? Da graça de Deus. Eu fui num presídio, cheguei num presídio, os pastores lá do presídio, homens de Deus, homens cheios de Deus, uma forma de se comunicar abençoada. E eles me apresentando para os presos, e eu conversando com os presos, e falo com um e falo com o outro, e tudo, e aqueles pastores apaixonados por Deus, e os presos falando: olha, esses pastores têm mudado a nossa vida.
Só tem um detalhe: os pastores também eram presos. Eles foram presos, conheceram Jesus lá na cadeia, começaram a estudar a Bíblia, se batizaram. Depois, eles continuaram avançando, estudaram, se tornaram pastores, e hoje eles são pastores de uma igreja enorme, dentro da cadeia, porque eles também são presos. Sabe o nome disso? Graça. É a graça de Jesus, é o favor imerecido, é o presente que você não fez nada para merecer, é a graça que te espera na igreja. Por isso a gente precisa de igreja. Uma mulher muito bonita, eu a conheci, ela traiu seu esposo, um empresário bem sucedido do interior da Bahia. E ela traiu seu esposo com o irmão dele. Miséria pouca é besteira, né? Ela ficou grávida. Ainda dá para piorar. No desespero, ela tentou um aborto e ela fez um procedimento que eu não sei qual é. Quando o esposo chegou em casa, ela estava no meio de uma poça de sangue, quase morta, por causa do aborto que ela provocou daquele filho, da sua loucura. Ela foi para o médico, voltou, o marido, um homem de Deus, pegou, levou ela na casa do pai, lá numa outra cidade, falou: olha, eu vim aqui devolver a sua filha, aconteceu isso, isso e isso, eu não tenho mais condições de viver com ela, então está aqui sua filha. E ele foi embora. Ele foi embora e não quis saber mais da vida que ela estava vivendo. Meses depois, o Espírito Santo de Deus incomodou ele e falou: onde está a graça? Essa mulher está arrependida, é tua mulher, eu te dei graça, retribua a graça. Ele sai sem entender nada, porque que ele está fazendo isso, sai da cidade dele, ele era um homem conhecido na cidade, muito conhecido na igreja dele, ele vai até a cidade onde está o seu sogro, chega lá, pergunta: cadê ela? Está lá no quarto. Quando ele chega no quarto, da onde ela não tinha saído nenhuma vez naqueles meses todos, ela não saía de casa. Ele chega lá e encontra um trapo de mulher. Aquela mulher bonita está horrível. Aquela mulher bonita está acabada. Uns 10 quilos a menos, a mulher está quase sumindo. Um olhar fundo. Uma vergonha que toma a sua alma. Ele conversa com ela, e depois de uma conversa com ela, ele fala: pega as suas coisas, vamos para casa. Ele chega com ela em casa, encontra os filhos falam: mamãe, mamãe. No domingo seguinte, ele chega na igreja, de braço dado com a mulher dele, as crianças. Eles entram pelo meio da igreja, a igreja fica de pé e começa a aplaudir. Sabe o nome disso? Graça. A igreja é o lugar que a gente não é aplaudido pelos méritos, não, é pela graça. É o lugar que a gente não precisa ser alguma coisa superior, não, a gente só precisa confiar na graça. É o lugar onde a gente olha para um irmão que aprontou todas na vida, mas porque se converteu, a gente chama de irmão. É a igreja.
por isso que eu gosto de uma igreja que fala muito da graça e tal. Olha, eu não sei qual igreja é essa, mas se é uma igreja que fala que você pode continuar no pecado, que você pode tomar todas, que você pode fazer o que você quiser, porque a graça te alcançou, que você não precisa nem pedir perdão a Deus, porque você está debaixo da graça. Deixa eu te falar, essa igreja saiu da graça para a desgraça, porque está legalizando a desgraça na tua vida, ao invés de te apontar o caminho da graça. A graça não é barata não, como dizia Dietrich Bonhoeffer. A graça para você pode ser de graça, para Jesus custou o preço da cruz. O perdão dele custou a morte na cruz. Então, não foi de graça para Deus. Nós temos que honrar o nosso Deus. Mas por que precisamos de igreja? Porque a igreja é o ambiente da graça. Segundo lugar, por que todos precisam de igreja? Porque na igreja descobrimos que nenhuma luta é páreo para a atenção que o Senhor tem para conosco. Nenhuma luta se compara ao carinho, ao cuidado de Deus para conosco. Na igreja, a gente entende isso, a gente vive isso, essa coisa de que Deus me ama, Deus está a meu favor, Deus está comigo, Deus está alinhado comigo, Deus se preocupa com o meu destino. É a igreja. Meus amados irmãos, olha o versículo 5, diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Olha o que diz o texto, diz que no Senhor nós vamos ter a força, e diz assim, que quando a gente passar pelo vale de Baca, o que é vale de Baca? Naquela região havia um vale de plantas, que um líquido escorria por essas plantas, como se fossem lágrimas. Então, esse lugar era chamado de Vale das Lágrimas, ou Vale de Baca. E ele diz: olha, ao passarem pelo vale de Baca, o Senhor vai estar com vocês. Ao passarem pelos caminhos das dores, das lágrimas, o Senhor vai estar com vocês. Quem aqui já passou por um choro no volante? Você dirigindo, as lágrimas correndo, e você começa a passar a mão, e a dor no peito é aguda, e você dirige aquele carro, muitas vezes você nem lembra como que você chegou no lugar que você chegou. Quem se identifica com essa cena? Quem aqui já chegou diante de um espelho, e você olhou nos seus próprios olhos no espelho, e o seu olho ficou vermelho, e as lágrimas corriam, e você teve pena de você mesmo? Quem aqui se identifica com essa cena? Queridos, os vales de Baca sempre vão acontecer. Os vales de Baca sempre vão chegar. Os vales de Baca sempre vão nos atormentar, mas é necessário. Eu e Bianca, antes do nascimento do Lucas e do Gabriel, a gente teve uma situação.
a gente, depois de anos solteiros, a gente finalmente estávamos grávidos. Eu peguei aquela VHS, né, aquela fita, levei lá para o hospital. Aí o médico foi fazer o exame, aí botou a fita, né, para a gente gravar, a ultra. Aí, lá pelas tantas, ele tira a fita. Aí eu falei: doutor, aconteceu alguma coisa? A gente ali empolgado, porque vamos ser papai e mamãe. Ele tira a fita e fala: não, o embrião está menor que deveria. E depois ele fala: o embrião morreu. A gente vai no médico e o médico fala: olha, morreu mesmo e tem que fazer uma curetagem. Mas o que é curetagem? É o seguinte: você vai fazer uma cirurgia que vai limpar o útero dela, porque se ficar alguma coisa morta lá dentro, pode infeccionar e ela pode até morrer. Falei: então eu ia fazer uma cirurgia para ganhar um filho, agora eu faço uma para arrancar um morto. É isso? É isso. Fomos para o hospital, a médica atrasou demais, ficamos um dia tenso, toda hora que entrava alguém no quarto, parecia que era hora de ir para o centro cirúrgico, e nunca que era, até que chegou a hora de ir. E a enfermeira foi empurrando a maca com a Bianca, e eu fui junto. Está tudo bem, está legal demais, vai com Deus, rapidinho, Deus está com você, já está no centro cirúrgico, vai dar certo, fica tranquila, depois nós vamos ter o nosso filhão e tal. Chegou à porta do centro cirúrgico. Então tá, amor, estamos aguardando aqui, que Deus te abençoe. Porque até a porta do centro cirúrgico, eu estava no meu papel de homem, que tem que fortalecer sua esposa. Mas quando passou daquela porta, que eu não podia fazer mais nada, veio a minha humanidade, dizendo: caramba, e eu não estava acostumado com cirurgia, para mim era uma novidade aquilo, eu estava muito assustado. Mas tem uma coisa que aconteceu. Naquele dia, eu entendi muito mais profundamente o meu amor pela Bianca. Naquele momento em que ela estava agora sozinha numa batalha dela, sozinha numa luta, para uma cirurgia, para tirar o filho que a gente esperava, naquele momento, eu entendi muito claramente aquilo que eu não entendia, o tanto que eu a amava. Os vales de Baca, os vales de lágrima, nos ajudam a entender coisas que a gente não entende sem dor. Os vales de Baca nos ajudam a compreender o quanto precisamos depender de Deus. Mas tem uma coisa importante aqui, uma boa notícia. O texto diz: passando pelo vale de Baca. Passando, não é morando. É lugar de passagem. Não é lugar de se estabilizar, de residir, de viver. E no versículo 7 diz: de força em força, ou seja, quando a gente vem para a igreja, a gente vai ganhando força, uma oração, uma música, um abraço do irmão, uma palavra, de força em força, a gente vai ganhando energia, fé, para vencer as batalhas. Então, é na igreja que a gente vive essa comunidade que vai nos dando ingredientes, injeções de força, para superar o dia mal. Quem não está aqui hoje não está ouvindo isso.
Quem não está aqui hoje está perdendo isso. E talvez esteja precisando demais de ouvir o que nós estamos falando. Em terceiro lugar, porque todo mundo precisa de igreja? Porque na igreja aprendemos o poder de buscar a Deus com fé. O poder de buscar a Deus com fé. Há um poder quando você busca com fé. E é isso que diz o versículo 8. Ele diz assim para a gente, olha, versículo 8: ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. É um Deus qualquer? Não, é o Deus dos exércitos. O exército da China é inferior, o exército dos Estados Unidos é inferior, o exército da França, da Alemanha, o Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, que és o nosso escudo. As setas podem vir, as flechas podem vir, mas o Senhor, nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Senhor, eu estou aqui na tua casa, aqui é bom, porque eu posso falar com o Deus dos exércitos, o Deus que é escudo, e falar: me protege, Senhor, me abençoa, Senhor, abre as portas sobre a minha vida, Senhor. E no versículo 12, a gente lê algo lindo, diz assim: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Olha, gente, alguns anos atrás, nós tivemos um culto de ano novo, e aí o pessoal da mídia pegou um vídeo e jogou na tela, que eu nem lembrava. Era um momento em que eu dizia assim: meus irmãos, e a igreja devia ter 600 membros, nós vamos passar de 10 mil membros, com certeza. Nós vamos ter mais de 10 mil membros, com certeza. E eles jogaram na tela isso. E meus irmãos, a gente já estava naquela época com uns 4, 5 mil membros. E hoje nós estamos batendo quase 40 mil pelo mundo aí, 37 mil e pouco pelo mundo. Quando você ora com fé, aquilo te toma. O que você tiver que fazer para aquilo acontecer, você vai fazer. O que você tiver que movimentar para aquilo acontecer, você vai movimentar. Se tiver que peitar uma situação, você peita. Se tiver que encarar uma situação, você encara. Você é tomado por aquilo. Quando esses jornais fazem essas matérias insinuando coisa contra a gente, que nem falaram um dia desse, Ramagem manda emenda para pastor de Michele. Ramagem tentou mandar uma emenda para ajudar, não pastor, a comunidade terapêutica, porque um amigo dele ficou pobre, perdeu tudo por causa da droga e foi salvo lá. Então o Ramagem tentou mandar, o governo federal não liberou até hoje. Tentou mandar um dinheiro para a comunidade terapêutica. O que eu tenho a ver com isso? Mas o jornal bota o quê? Pastor Ramagem manda dinheiro para pastor. Quando a imprensa tenta fazer isso com a gente, menosprezar a gente, tirar a credibilidade da gente, aí pensa que vai parar a gente. Muito pelo contrário, fiquei mais envolvido ainda agora. Agora que eu vou trabalhar mais ainda para Jesus, que eu só estou incomodando é porque eu estou no lugar certo. Agora que eu não vou parar. Não, nós somos um time. Eu não faço nada aqui sozinho, cada um faz uma coisa, mas a gente junto, a gente é uma família muito legal e muito forte. Deus faz muita coisa. Então quando tenta menosprezar, tenta prejudicar, eu falo: cara, devo estar fazendo alguma coisa boa. Só pode ser, porque se eu estivesse roubando, aí pode. Os caras que roubaram o respirador, ninguém fala deles.
Um monte deles está aí na política, esses podem. Gente, nós precisamos entender que quando a gente ora com fé, a gente é tomado de autoridade de Deus. A gente já não ora, Senhor, será que? Não tem mais será que, é quando. Quando o filho vai acordar para a fé, quando a filha vai voltar para Jesus, quando o casamento vai ser restaurado, quando a paz vai reinar no coração, quando a depressão vai sair por completo, é quando, não é se. Quando você ora com fé e esse ambiente te permite isso, porque você sozinho lá no teu, eu posso orar lá, pode, mas muitas vezes você não está forte. Mas aí na igreja você ouve alguém, na igreja alguém te cutuca, vamos lá, vamos orar. Você vai na célula, a célula se reúne e ora por você. No Casa de Fé, estão lotados os casas de fé, coisa linda Deus está fazendo. As casas de fé que não lotaram ainda vão lotar, continue trabalhando. Então, nesse momento, Deus vai agindo e aperfeiçoando o caráter da gente e dando uma fé de conquista. Você não se abate, você decide enfrentar e Deus te honra. Nós só temos isso na igreja. Mas em quarto e último lugar, por que todo mundo precisa de igreja? Porque na igreja aprendemos o poder da obediência a Deus. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu não gosto da igreja, porque a igreja tem muita gente falsa. Quem fala isso é o primeiro falso. Ele não gosta da igreja porque a igreja tem gente falsa. Mentira, ele não gosta da igreja por outra coisa. Ele não gosta da igreja porque talvez ele não foi aplaudido, ele não teve a oportunidade que ele queria, porque ele não quer ninguém falando de dízimo com ele, ainda mais se ele for rico. Não, porque eu quero cumprir o meu propósito. Está cheio de gente falando isso aí, bonito. Cumprir propósito. O propósito nunca envolve pegar dinheiro e dar para a obra de Deus. O propósito é só cumprir o meu propósito. Bonito discurso, mas Deus está vendo a mentira. Nós precisamos entender que na igreja a gente aprende o poder da obediência. Olha o que diz o texto, no versículo 11: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem. Não recusa nenhum bem. Quem quer que o Senhor não recuse os seus pedidos? Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor não recusa nenhum bem, diz o versículo 11, mas não é para qualquer um, não. Não é para quem quer viver a vida do jeito que quer, não. Não é para quem faz o que deu vontade, não. Não é para quem, é minha carne, é meu desejo, eu vou. É minha vontade, eu vou. É meu ego, eu vou. É minha vaidade, eu vou. Não, é para quem anda na integridade. O Senhor não nega nenhum bem a quem anda na integridade. Agora, aonde você vai ouvir o que você não quer ouvir? Só na igreja. Pastor, eu tenho um culto na minha empresa, eu levo lá um pastor, meu amigo, ele vai até lá, ele faz uma mensagem, depois nós temos um almoço suculento, e eu também tenho abençoado esse pastor, eu tenho ofertado na vida dele, aleluia. Tá com um guruzinho no bolso, né? Conseguiu um pastor administrado pelo seu ego. Parabéns, bonitão. Nunca vai falar o que você precisa ouvir. Vai lá, come comida boa, você dá presente, ele vai falar o que você não quer ouvir. Você não chama ele de novo.
Acorda. Nada contra ir lá e ter o almoço, me chama. Mas você sabe que eu vou falar na sua lata o que tiver que falar. Por quê? Porque se o pastor não falar o que as pessoas precisam ouvir, elas podem não ouvir o que precisam ouvir, mas elas vão ver o que não querem ver, o inferno, a tragédia. Todo pecado rouba de você a paz. Todo pecado é um sugador de paz. Teve um homem que ele foi preso, ele era traficante, ganhava um dinheirão, se converteu na prisão. Quando saiu da prisão, o pessoal do tráfico: fulano, volta. Falou: não quero mais não. Sabe o que ele fez? Arrumou um emprego, mas não tinha escolaridade, não tinha curso, foi trabalhar ganhando um salário mínimo. Os caras falaram para ele: você está doido? Trocar a vida que você tinha com aquele dinheirão por um salário mínimo? Ele falou: olha, eu não tenho aquele salário que eu tinha, mas hoje eu tenho paz, e aquele salário não compra a paz que eu tenho hoje. Sabe o que faz um homem que ganha 20, 30 mil reais por semana largar aquilo para ganhar salário mínimo em paz? O poder da obediência, a paz que traz a obediência, a esperança em Deus que traz a obediência. Agora, quando você escolhe a quem ouvir, onde ouvir, tem gente aí, tem amigo seu que vive de internet. Eu escuto fulano, escuto ciclano, ele cita um monte de frases de efeito dos influenciadores gospel mais famosos. Deixa eu te falar, bonitão você não tem pastor, você tem influenciador. A Bíblia falou que você devia ter igreja séria, tem que ter pastor, tem que ter liderança, tem que ter puxão de orelha. Você não quer? Então você quer o quê? Você quer uma vida do jeito que você decidiu. Você não quer o Evangelho. O Evangelho tem que ter integridade. Integridade não acontece por acaso. A palavra nos aperfeiçoa. Quem está entendendo? A igreja é esse ambiente que você vem para ouvir uma coisa. Hoje eu vou ouvir uma coisa lindona, que nem eu falei agora há pouco. Deus é contigo no Vale do Baca. Você falou aleluia. Eu falei: você tem que obedecer. Oh, droga. Sim ou não? A gente escuta o que quer e o que não quer. Só na igreja tem isso. Então todo mundo precisa de igreja. E aí eu pergunto: por que você está na igreja? Será que você compreendeu esses valores do reino? Será que você entendeu a importância da igreja? Ah, pastor, mas tem muita coisa esquisita aqui. É verdade. Pastor, tinha do meu lado uma irmã com um talco fedido. Tem mesmo, tem uns talcos esquisitos. E o teu chulé também. É melhor o talco fedido que o teu chulé, meu irmão. Irmão, aqui ninguém tem família de novela. Aqui ninguém está acima do bem e do mal. Mas aqui a gente é igreja. E Deus está com a gente. Você tem que amar a igreja. Você tem que valorizar a igreja. Se você não faz nada na igreja, me desculpa, você ainda não é por completo da igreja. Enquanto você não faz nada por uma causa, você não pode dizer que aquela causa é sua. Pastor, mas eu venho aqui no culto. É pouco. Pastor, mas eu mando meu dízimo. É pouco. Deus quer que você ame esse lugar e seja parte da construção, da melhoria desse lugar.